Meus irmãos, em Cristo Jesus, uma vez mais estamos aqui para uma porção da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Eudicir Paul e em nome dos meus pastores Amarildo Martins da Silva e Divino Bispo Leandro, vos cumprimento na doce e agradável a paz do Senhor Jesus. E é nessa paz que nós vamos mais uma vez trilhar nas Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos meditar no capítulo 5, do versículo 8 e versículo 8 de Mateus. Lembre-se que nós estamos trabalhando, embasando nossos estudos nos 6 sermãos ministrados por Jesus que foram registrados por Mateus, e hoje nós estamos no versículo 8 do capítulo 5, sobre a temática de bem-aventurados os que limpam o coração ou que purificam o coração, pois eles verão a Deus. O versículo 8 e o capítulo 5 de Mateus na íntegra é: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Queridos irmãos, tem uns pontos bem interessantes que devemos frisar, que, por exemplo, ser justo é lidar conosco mesmo. Ser misericordioso é lidar com outros. E ser puro é lidar com Deus. Lembre-se que para nós mesmos nós devemos ser rigorosos na justiça, ser justo conosco mesmo. Fazer o que é certo. Ser misericordioso é ir além da justiça. Lembra do bom samaritano, quando encontra aquele homem que foi torturado, roubado e deixado à beira do caminho para morrer? Ele pega aquele homem, salva. Ali já foi a justiça, ele salvou, só em pegar e trazer para o caminho, salvou. Mas ele faz mais além, pega, joga óleo, unta suas feridas, coloca no seu animal, leva para a pousada, chega na pousada, ele fala: cuida desse homem aí, está aqui o dinheiro. Se for pouco, não pare o tratamento, continue, quando eu voltar, eu pago. Isso aí é misericórdia. Ser misericordioso é ir além da justiça. O Senhor foi além da justiça por nós quando nos alcançou. Então, ser puro de coração é nós buscarmos, fazermos a vontade de Deus. Ser puro de coração é para com Deus. Então, refrisando, ser justo é conosco mesmo, ser misericordioso é com o próximo e ser puro de coração é para com Deus. Na verdade, queridos irmãos, o versículo 8, ele tem a ver com o versículo, tem a ver com o versículo 7, ou uma continuação, porque o versículo 7 ele diz: aqueles que são misericordiosos alcançarão misericórdia. Então, quando o Senhor nos permite ver a Deus, é porque isso já é resultado da misericórdia, quando nós alcançarmos a misericórdia de Deus. Isso tem a ver com os nascidos de novo, os gerados, ou aqueles que são trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, produzindo em nós uma vida piedosa, uma vida de amor, uma vida de bondade, na vida daqueles que foram regenerados. O próprio Jesus foi um exemplo dessa misericórdia, né? Quando aqueles que o acusavam, quando aqueles que os praguejavam, ele na cruz, ele olha para aquele povo e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso foi que Lucas escreveu no capítulo 23, versículo 34. Então, queridos irmãos, ser puro de coração é ter um propósito único, ter um objetivo de realizar a vontade e a obra de Deus com uma finalidade qual? A glória de Deus. A glória de Deus. Então ter um propósito único, ter um objetivo que é realizar a obra e a vontade de Deus, tudo isso para a glória de Deus. Foi o que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quando ele diz: se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Nosso espírito, queridos, é o órgão receptáculo de Deus, de receber a Deus. Isso João, ele vai escrever no capítulo 1, versículo 12, quando ele diz: todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Mas, mais especificamente, ele vai dizer no capítulo 3, versículo 6, quando ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, os nascidos do Espírito recebem a Deus, os nascidos do Espírito recebem a Deus. Por outro lado, o nosso coração é o terreno onde Cristo, como a semente, é semeado e cresce. É o nosso coração. Mateus, no capítulo 13, versículo 19, vai nos dizer: a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem. Isso aqui é muito forte e eu preciso que você compreenda tudo que eu lhes tenho dito. Preciso que você compreenda esta boa palavra. Se não estiver sendo claro, você escreva para nós, nos diga: pastor Eudes, precisamos que o senhor melhore aqui, eu vou trabalhar, porque eu preciso que você compreenda a verdadeira palavra de Deus, seja claro, para que ela entre na sua vida, seja semeada e gere frutos. Porque quando não é compreendido o que acontece, vem o maligno e arrebata a semente, ou o que lhes foi semeado. E aí esse que a semente não foi, que não foi claro, ele é comparado àquela semente que foi plantada à beira do caminho e veio os passarinhos e veio os animais e arrebataram aquela semente. Então é muito importante que você compreenda para que ela gere frutos na sua vida. Então, queridos irmãos, os limpos de coração são os que foram libertos do poder do pecado mediante a graça de Deus. Por que é muito importante nós frisarmos mediante a graça de Deus? Porque ninguém, ser humano nenhum, com seus méritos, com suas forças, com sua boa vontade, não consegue se libertar da força ou dos aguilhões do pecado. É somente mediante a graça de Deus. E que agora se esforçam, e aqueles que agora se esforçam sem dolo, ou sem, naturalmente, habitualmente, para agradar a Deus, glorificar a Deus, e cada dia ser semelhante a Ele. Então, queridos irmãos, é muito importante procurar ter a mesma atitude interior de Deus, o mesmo sentimento interior de Cristo Jesus. É muito importante nós guardarmos isso e nos assemelharmos cada vez mais. Como nos assemelharmos a Deus? Amando cada vez mais a sua justiça e odiando ao mal. Odiar ao mal, a malignidade, o pecado, não o pecador, o pecado. Procurar ter a mesma atitude de Cristo. É isso que está escrito em Mateus, no capítulo 1 e versículo 9, quando ele diz: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Aí ele diz: por essa razão, ou por isso, veja, ele amar a justiça e odiar a iniquidade levou a uma causa. Por isso, por esta razão, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, nós temos que nos assemelhar cada vez mais com Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho, o nosso Senhor, aquele que nos amou, que foi a oferta. Então, o nosso coração, e o nosso coração aqui inclui a mente, inclui a vontade e as emoções. O nosso coração aqui inclui esses detalhes, esses atributos, devem estar em harmonia com Deus. E tudo isso que há em nós deve estar em harmonia com Deus. Isso é uma verdade, porque o Senhor, Ele não olha as aparências, Ele olha esse detalhe, Ele olha o coração. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 14, quando ele diz: o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Ou seja, o Senhor procura, o Senhor olha primeiramente para nós, para o nosso coração. E se Ele se agrada o que está dentro de nós, em nosso coração, Ele recebe a nossa oferta, Ele recebe o nosso sacrifício. Se isso não acontecer, nada feito. Não adianta você levar oferta, não adianta você sacrificar, não adianta. Entenda que obedecer nesse caso é muito melhor. O próprio Jesus, lá no capítulo 22 e versículo 37 de Mateus, ele diz: amem o Senhor,
Ame o Senhor. Como? De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Isso envolve aqui a mente, a vontade e as emoções. Então, devemos amar o Senhor nesse nível, sem fingimento, sendo verdadeiro. Paulo, escrevendo a Timóteo capítulo 1 e versículo 5, ele diz que o objetivo dessa admoestação, ou deste ensino, é o amor que procede. Procede de onde? De um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Então, é deste coração que o Senhor olha e se agrada. E é deste coração que procede a pureza, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia, uma fé sem aparência, uma fé genuína, uma fé poderosa. E aí um outro ponto que nós devemos buscar aqui é que somente os limpos de coração verão a Deus. Isso é uma regra, somente os limpos, somente os limpos de coração verão a Deus. E aqui nós temos uma recompensa. Ver a Deus é uma recompensa. Então, se é uma recompensa, aqui tem a ver com mérito, tem a ver com esforço, né? A maior recompensa por ser puro de coração, meus irmãos, é ver a Deus. Deus é a nossa maior recompensa. Ganhamos esta recompensa sendo, vem a questão meritória, aqui é mérito mesmo. Ganhamos esta recompensa como? Sendo rigorosos, sendo justo conosco mesmo, sendo misericordiosos com o próximo, e aí, puro de coração. Então, aqui tem a ver com o mérito. Veja bem que eu não estou falando da salvação. A salvação tem a ver, a salvação é um presente, mas aqui tem a ver com o mérito, é meritório. Então, ver a Deus significa ser seu filho e habitar na sua presença. Habitar na sua presença, tanto agora quanto no futuro. É desse jeito. Habitar na sua presença tanto agora quanto no futuro. Hoje nós habitamos pela fé, mas nós vamos habitar na sua plenitude, na completude. E isso nós vimos em Êxodo capítulo 33, versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, presente, é coisa presente. Falava com Moisés face a face. Como um amigo fala com outro amigo. Era assim que Moisés vivia. Isso tem acontecido com você? Você tem estado diante dele? Você fala com ele cara a cara? Você tem essa experiência? Ou você busca intermediário? Ou você busca pontes? Ou você busca outras pessoas? Por que você não está lutando para que isso aconteça? Por que você não está falando com ele cara a cara? Por que você não está vivendo essa experiência? Você precisa viver esta experiência. Moisés, ele estava no meio do povo, no arraial, saía do meio do povo, ia falar com Deus, face a face, cara a cara, como um amigo fala com outro amigo. Há momentos da nossa vida que nós precisamos. Meus irmãos, isso é fundamental. Se nós quisermos ter mérito para estarmos diante da presença de Deus, nós temos que nos esforçar. Nós temos que sair do nosso dia a dia, nós temos que sair do meio do arraial ou dos nossos ali e irmos estar com Ele. Isso é muito importante. Se você quiser vê-lo face a face hoje e no futuro. Essa é a regra. Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 7 diz que o vencedor, viu como é mérito? Viu como é mérito? O vencedor só vence quem se esforça e quer, né? O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o seu, e serei o Deus dele, e ele será meu filho. Veja, viu como é mérito? Lá ainda em Apocalipse, capítulo 22, versículo 4, diz: contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravados o nome dele. E só verão a Deus os puros, os limpos de coração. Nós estamos vendo e eu estou dizendo que isso é galardão, que isso é recompensa. Se é recompensa, é mérito. Verão a Deus não só com a percepção da fé, mas também na glória, na plenitude do céu. Isso é muito maravilhoso. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele diz:
procurem viver em paz com todos. Procurar é se esforçar, né? Se esforce para viver uma vida de paz com todos. Procure viver a paz com todos. E busque, viu? Buscar é uma coisa mais apurada. E busque, procure com toda afinco. E busque a santificação. Por quê? Por que buscar essa vida de santificação, essa vida de pureza, essa vida de limpeza? Porque sem ela ninguém verá ao Senhor. Simplesmente assim, busque, mas busque mesmo. Procure viver em paz com todos, mas busque a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Em Apocalipse capítulo 22, versículos 3 e 4, vai nos dizer: procurem, aliás, nunca mais haverá qualquer maldição quando nós estivermos diante dele. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Isso aqui é prêmio. Então, queridos irmãos, para o reino dos céus, precisamos ser pobres em espírito, vazios em nosso espírito, né? Que pobre é vazio, empobrecido em nosso espírito, esvaziados dessas coisas supérfluas para ser cheios de algo maior da parte de Deus. Também precisamos ser puros de coração, solitários em nosso coração, para que Cristo cresça em nós. Seja empobrecido das coisas antigas, seja empobrecido das coisas supérfluas desta vida, das vanidades, para que Cristo possa crescer em ti. Então seja puro de coração e deixa o Senhor crescer. Por quê? Se formos puros de coração, em busca de Deus, nós veremos a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. É uma busca. Ver Deus é uma recompensa para os puros de coração. E essa bênção é para hoje e para a era vindoura. Então, queridos irmãos, findamos aqui mais uma palavra. Nós estudamos o capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, se esta palavra falou ao seu coração, se você foi edificado, se inscreva neste canal, dê um joinha, ative o sininho para você ser notificado, não perder as coisas que o Senhor tem feito neste canal, para abençoar a mim e a você. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Um grande abraço. Aquele abraço. Glória a Deus.